Abelhas Bioma Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo e mestre de ciência animal, criador de abelhas. Deriva genética, tá aqui no meu notebook, bonitinho. Então, deriva genética, vocês não sabem, é um dos critérios utilizados para entender os processos de evolução. Juntamente a evolução ocorre juntamente por mutação, também migração, ou seja, esses três, seleção natural, mutação e migração são processos responsáveis. Vamos entender a questão da deriva genética. A deriva genética nem sempre ela vai ser legal. Vamos imaginar, eu vou pegar como exemplo a abelha que o pessoal chama chocolate. Se a abelha chocolate fala que na verdade é visto isso dentro da Mandaçaí mkk, se for uma questão ambiental, aí não tem deriva genética. Mas se for uma questão de deriva genética, mais cedo, mais tarde, vamos imaginar que alguém separasse esses grupos, que é possível a questão do desmatamento, a questão latifundiária no Brasil, que é muito grande, mas está no sul do Brasil, lá também latifúndio é uma coisa não tão comum, mas que o grupo ficasse separado, aí nesse caso ficaria restrito uma quantidade de genes e nesse caso formaria uma outra população. Uma população que agora não seria mais a Mandaçaí mkk, mas essa Mandaçaí que chama chocolate. Pelo que tem sido relatado, é uma questão ambiental não genética. Nesse caso da deriva genética, que é muito estudado, que é muito utilizado pelos estudiosos especialistas na área, é chamado de efeito gargalo, pelo próprio nome já define tudo, um gargalo. Nesse efeito gargalo vai ocorrer uma restrição de genes. Na verdade, alelos podem ser perdidos e nesse caso pode levar até o desaparecimento de uma espécie. É o efeito gargalo. Pode acontecer também outro caso, que é o efeito fundador. O que é o efeito fundador? É que um grupo de organismos vivos ficou... isso ocorreu mais no passado, quando por vários motivos, mudanças geológicas, mudanças climáticas intensas, as glaciações, entre outros exemplos que eu poderia citar aqui. Aquele pool de genes ficou ali separado, então esse efeito fundador começa a formar uma população, ou seja, dentro da população aqui eu vou tocar no ponto de vista da biologia. População, um organismo vivo, uma espécie. Então isso acontece. Mas tem que lembrar que nessa questão, os efeitos ambientais e antrópicos, que é a questão do homem, pode prejudicar demais. E por conta de que o que está sendo feito, vou pegar como exemplo para a gente sistematizar isso para ficar bem presente para vocês. Vamos entender a Mata Atlântica. Antes da chegada dos europeus, nós tínhamos 100% Mata Atlântica. Boa parte acompanhando o litoral, outra saindo do litoral, exemplo, das Minas Gerais, áreas diferentes, chegando até Goiás, Mato Grosso, a parte ali tem Mata Atlântica. Então, eu sei, não é bem cerrado, é Mata Atlântica, tem pelo menos alguns vestígios. O que aconteceu? Foi desmatado, deixaram hoje, tem de mata nativa 5%. E ainda é que muita gente quer destruir essa parte porque é uma área rica. Tem que entender. Em termos de solo, se for para agropecuária, mais para agricultura do que mesmo para pecuária, ou a questão imobiliária. Logo o pessoal quer destruir. Tem reserva? Tem algumas, tem. Se você for acompanhar, vou pegar um exemplo do estado, do nasci, que é Pernambuco. Tamandaré é uma reserva, que é um município que tem 17 km de litoral, e ali tem uma questão de plantas, animais, ou seja, a flora e a fauna. Claro, também pode entrar lá na parte também que não é flora nem fauna, que é a parte dos outros reinos, reino monero, reino protista, reino fungi, certamente, e até bichos não estão nesse reino que são os vírus, certamente ela tem uma riqueza muito grande e precisa ser preservado é a natureza como ela está lá, tanto que é uma reserva ambiental. Outra reserva que a gente tem é no sul da Bahia. Nós temos reserva, por exemplo, entre os municípios ali, município São João
São João do Paraíso, descendo, São João do Panelinha, aquela parte toda, ao sul da Bahia, chegando até junto a Camamu, Ilhéus, aquela região toda tem uma área de Mata Atlântica ainda relativamente preservada. Tem no norte do Rio de Janeiro, perto de Casimiro de Abreu, também tem um pequeno vestígio. Espírito Santo tem também, mas o Espírito Santo praticamente foi tirado. O pessoal diz floresta. Não, não é floresta não. Soritama não é floresta. Soritama é uma plantação de eucalipto para atender a indústria de celulose. A floresta é artificial, teoricamente, foi o homem que plantou. E nesse caso, as abelhas. Vamos pegar um exemplo interessante que a gente podia citar, é o caso que pode estar acontecendo, chamei aqui de, vocês entenderem, esse efeito gargalo, é o caso da Araçu capixaba. Por quê? Porque a Araçu capixaba está restrita a uma pequena parte do sul capixaba, sul do Espírito Santo. Se começarem a retirar da natureza, introduzir, que é o comum, que é a questão do bicho autóctone. Você tem o autóctone, que é o próprio, está lá, e o outro, que é o alóctone, que é isso, estrangeiro, não pertence àquele local. Começaram a introduzir o sul nordestina, Tiúba, naquela região, o que é que pode acontecer? Já tem e tirar e desmatar a região. O grupo já é pequeno, por conta disso, pode perder, pode levar. Mas não vai acontecer da noite para o dia, mas vai demorar mais. Pode não demorar tanto, depende da ação humana. O que vai acontecer é que vai perder esses alelos, ou seja, vai perder parte desse pool de genes que existe no genoma desse bicho, que é uma Araçu, e a Araçu vai desaparecer. Isso é uma possibilidade. Eu vou pegar uma questão que está sendo observada, o pessoal não sabe, porque eu não sei onde esse pessoal estudar, como estudar. Provavelmente a gente tem esse efeito, que é o caso da ararinha azul, que é aqui em Curaçá. Diz que ela ainda chegava até Juazeiro, que ia até Uauá, que chegava a Lagoa Grande. Não sei, eu sei que em Curaçá ela existia, foi capturada as últimas há muito tempo, há décadas, e querem introduzir, mas pode acontecer porque a questão genética, a questão do variabilidade, e aí no caso, quando acontece esse chamado efeito gargalo, que é utilizado no cotidiano, a restrição é tão grande que é difícil manter a espécie. Ela tende a desaparecer. Por quê? Porque, na verdade, não tem a variabilidade genética. E a variabilidade genética ela é extremamente importante para manter o bicho. Não tem a variabilidade genética, o bicho tende a desaparecer. Então, fique bem claro para todos vocês, as abelhas passam por isso, passam. Tem uma questão aí que pode até não acontecer tanto, porque ainda tem alguma vegetação dentro da cidade, para algumas espécies, mas para algumas espécies, como a questão da Araçu capixaba, tem certamente outras, pela questão do desmatamento vai acontecer o efeito gargalo, não é o efeito fundador. Ou seja, o cara está destruindo tudo, está destruindo as florestas, não tem mais local das abelhas, as abelhas vão restringindo, vai limitando demais a quantidade, a variabilidade genética, a quantidade de gene nesses indivíduos, e aí se perde um indivíduo. Quando chega um momento, não adianta, não vai mais conseguir recuperar. Até porque, para cada organismo vivo, cada espécie de fato, não só um indivíduo em si, mas o conjunto, a população, depende de uma questão de uma variabilidade genética, um número de indivíduos. Quando chega a um certo número, ele reduz a tal número, o número é tão pequeno, já está dito como extinto. Eu já citei exemplos aqui. Em várias situações, isso é dito extinto, não tem mais como recuperar. Então é uma coisa preocupante, para quem se preocupa, para quem tem apreço, isso eu estou dizendo aqui, voltado para as abelhas, porque o pessoal fez confusão e me questionou. Então é isso. A deriva genética é um processo, teoricamente, ela, junto com mutações e migrações e seleção natural, foi responsável pela evolução. É um processo de evolução que é estudado dentro da evolução, foi responsável pela variabilidade de espécies. Vamos tentar entender desse jeito. Porém, quando você restringe isso demais, e quando passa por esse efeito que eu chamei de efeito gargalo, aí você leva à extinção da espécie. Dito isso, espero que vocês tenham entendido o que é deriva genética e que fiquem atentos, porque isso pode estar acontecendo nesse momento, melhor, já desde muito tempo, com muitas espécies de abelhas da nossa fauna, vamos dizer assim, fauna, mas
como todo o Brasil, mas dos nossos ecossistemas.